Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muita alegria uma legenda do jornalismo esportivo de Pernambuco. Foi meu companheiro de redação no Diário uns 500 anos, não vou nem lembrar quantos. Nós recebemos com muito prazer Lenivaldo Aragão. Lenivaldo, quantos anos você atuou na crônica esportiva? Eu comecei em 1957 no nosso Diário de Pernambuco. E oficialmente até 2006 pelo Jornal do Comércio. Mesmo assim, fiz algumas produções independentes, jornais, revistas, inclusive com Zé Neves Cabral, que esteve aqui agora há pouco com você. E ainda hoje eu faço um blog de Lenivaldo Aragão, faço uma página no Facebook, esse negócio todo. É aquela história, o jornalismo tem aquele germezinho, não colou, não sai mais nunca, né? Agora você começou como um repórter, de setorista. Eu comecei na Rádio Clube de Pernambuco. Eu comecei a participar de um programa no interior, nos pequenos clubes. Notícias do futebol amador, da capital, aquela time do interior, todo. E aquela história, fui passando de uma tema para outra, terminei sendo contratado como repórter na Rádio Clube, setor. E logo depois eu fui contratado também, assim, fui para o Diário de Pernambuco. Fiquei trabalhando muito tempo nos dois, na rádio, cobrindo, também setorista também, a mesma coisa. E no jornal também, que chegou a um ponto que eu tive que optar, por um ou por outro. Foi uma determinação do nosso presidente Hilton Mota, que conheceu bem todo, e terminei optando pelo jornal, e fiquei, até hoje eu trabalho nessa área, toda. Mas também o resumo é isso aí. Ia ver os treinos, cobrir os treinos? Cobria. Eu cobri treinos de Ibis, Ferroviário. Nesse tempo, você acompanhava mesmo, esse time pequeno. Alto Esporte, depois foi subindo de categoria. Tinha um goleiro chamado Carijó, né? Tinha o goleiro Carijó, que veio... Ele era descendente de um povo carijó lá de Alagoas. Ele foi goleiro do Esporte. Foi bom, Carijó? Foi bom goleiro. Teve um filho também, o Orson, que foi goleiro, jogou no Náutico, hoje é preparador físico. Tem outro também, que foi goleiro, também chamado Carijó. E ele marcou época. Ele perdeu o lugar porque apareceu Manga, de juvenil do Esporte, todo, com todo embalo. E ele terminou cedendo a vez a Manga. Me parece que teve um ano que o Sport foi campeão aí de juvenil sem levar um gol, não foi? Sem Manga. Perfeito. Em 1954. Por coincidência, após 15 dias, eu me encontrei com um dos jogadores daquela época, Léo Zagatoto, que naquela época... embora que eu não trabalhasse, mas já via apiruando o jogo, treino de time, esse negócio todo. E Manga o Sport foi campeão, ele, sem levar um gol, esse negócio todo. Ficou na história. E interessante é que o Manga está vivo ainda, hoje mora no Retiro dos Padres, lá no Rio de Janeiro, e encontrar Léo, da época, esse negócio todo, que não tem mais ninguém, né? Vão desaparecendo com o tempo, mas foi uma campanha notável. E foi muito... Ainda hoje o Manga é procurado. De vez em quando você vê entrevistas com o Manga, o goleiro que foi campeão sem levar um gol, esse negócio todo. Uma coisa impressionante, né? Ô, Lenivaldo, você naquele tempo em que era muito atuante, você era amigo de jogador e de técnico, era amigo? Fiz muitas amizades. Ainda hoje, aqueles jogadores mais antigos... faz a maior festa comigo, e vice-versa. Inclusive, eu sou sempre convidado para participar a festa do boleiro, né, no fim do ano, aquele pessoal. Acontece, João, que naquela época as coisas eram diferentes. Você tinha contato, por exemplo, o clube era aberto para você entrava no vestiário, de treino, antes, depois de jogo, etc. Você falava o que quisesse, não tinha problema nenhum. Hoje, eu dou uma determinação
você quer entrevistar, suponhamos, o centroavante, não, quem vai ser entrevistado hoje é o goleiro, essa coisa toda. Às vezes você não tem nada a falar com o goleiro, mas vai aquela coisa formal. Era diferente. Você era convidado, olha, você está fazendo alguma coisa hoje de noite? Não, vai lá em casa, é aniversário da minha esposa, do meu filho, essa coisa toda, essas Ficou coisas. amigo, né? Tudo amigo, bem íntimo, a coisa bem íntima mesmo, essa coisa toda, você participava, e não misturava as coisas, essa coisa toda. Muitas amizades perduraram, essa coisa toda. Depois as pessoas vão desaparecendo, né? Ô, Lenivaldo, você jogou futebol? Olha, quando era garoto, eu tentava. Mas era uma perna de pau. É perna de pau, porque eu sou entrevado toda vez, agora todo. Aí não conseguia, mas eu sempre participava. Inclusive lá na minha cidade, Santa Cruz de Capibaribe, onde tem o Ipiranga, que hoje participa da segunda divisão, já mais participou da primeira, eu era um dos organizadores lá colaborava em tudo, não jogava nada. O jogador do Ipiranga disse que recebe o salário em cueca, em calção, não sei o quê. É verdade ou é folclore? Às vezes acontece isso, porque tem a terra do Ciro, mas tinha um conterrâneo nosso, Zé Cueca, Zé Gatoudo, que ele negociava com cueca, às vezes ele Aí tu essa história. Foi diretor do clube, Zé Gatoudo, e tem... Às vezes ele completava o salário Com cueca. Com cueca, Zé Gatoudo, o cara pode se vender, vai vender, se vira, pronto. Ô, Lenivaldo, qual foi o melhor jogador que você viu jogando? Olha, Pelé não tem graça, né? Aí é o concurso. Aí Pernambuco. Tanto que na Copa como era na revista Placar, antigamente, agora todo, a bola de ouro, o placar não entrava. O Pelé não entrava, era o concurso, como você falou, agora todo. Ora, João, melhor, isso depende muito da época. Por exemplo, tem um jogador, não sei nem se você chegou a conhecer, Aldemar. Aldemar foi um dos maiores craques desse negócio todo. Veio do Palmeiras, não foi? Aldemar é o seguinte, Aldemar, o Santa Cruz estava precisando de um volante e foi contratar um jogador chamado Calico, lá no Vasco da Gama. E Aldemar estava encostado. Aldemar tinha vindo de uma doença, esse negócio todo, tuberculose, esse negócio, estava em recuperação, esse negócio todo. Aí o Aristófanes Andrade, estava por lá, esse negócio todo, sugeriu se ele não queria trazer esse negócio todo, o Vasco interessado em recuperá-lo, esse negócio todo. Ele veio como contrapeso e terminou tomando lugar de Calico, esse negócio todo. Depois foi para o Palmeiras, foi da seleção brasileira, esse negócio todo, morreu no Rio de Janeiro atropelado, esse negócio todo, mas esse foi um dos maiores. Outro, por exemplo, Bita. Bita é um jogador incomparável até hoje, esse negócio todo, aqui na história do futebol pernambucano. E para não dizer que eu não falei de Flores, embora ele não fosse um jogador de ataque, esse negócio todo, mas eu coloco nessa lista o nosso inesquecível Manga. O cara, quando estava para pegar a bola, sai de perto. E claro. Bittencourt? Bittencourt foi O Bigode que joga, né? O Bigode que joga. Foi o outro, assim, foi um dos maiores. Até hoje, ele, numa eleição que houve, na votação, ele foi considerado o melhor jogador que passou pelo esporte. Tem um filho que joga numa seleção aí qualquer, né? Não, o neto dele. Já foi, mas acho que já parou de jogar. Foi da seleção uruguaia, que participou até de Copa do Mundo também. Ô, Lenivaldo, você conviveu com Gentil Cardoso? Muito. Gentil Cardoso, eu convivi quando ele era do Santa Cruz em 1959 e depois no Náutico. Gentil, ele era uma pessoa, ele tinha sido marinheiro da aeronáutica, tal. E Gentil, ele era muito interessado em literatura, ele lia muito, ele era capaz de citar esses escritores até russos, europeu. E agora ele era um cara secando. Ele gostava muito de indireta. Se você escorregasse, não tivesse com ele esse negócio todo, ele inventava muita coisa. Tanto que Adonias dizia, olha, preste atenção, Gentil, Adonias Moura, nosso companheiro lá de Pernambuco,
Gentil, ele não passa um ano, mesmo sendo campeão, e era mesmo Equador, porque ninguém suportava as coisas dele, esse Equador. Ele fazia 1000 presepados, Equador. Agora era cheio de coisa, por exemplo, Seleção Cacareco, que representou Pernambuco no Sul-Americano do Equador. Ele fez. Todos os jogadores cortaram a cabeça cortaram o cabelo com a cabeça tipo militar, esse negócio todo. Os jogadores indignados, mas tiveram que obedecer. Ele tinha um oficial do dia, ele militarizava o coisa. O oficial do dia era encarregado na concentração, se faltasse pão, ele providenciava, se houvesse qualquer coisa, tudo isso ele fazia. E tinha mais. Ele era cheio de história. Uma vez, conta-se numa excursão, ele, pelo Vasco da Gama, na Noruega, na Noruega não, um desses países agora todo. Ele se passou por juiz, aí botou um nome qualquer, ele tempo lá apitando o jogo, que o Vasco precisava ganhar o jogo, esse negócio todo e tal. E aquele tinha presepado mesmo, esse negócio todo. O Náutico, uma vez, estava para decidir com Santa Cruz, e o Sport estava na parada para decidir o campeonato. Mas acontece o seguinte, o Santa Cruz precisava ganhar do Náutico, porque o Gentil estava fugindo do Sport. Ele sabia que a parada ia ser durante agora, botou um time para perder. Ele não mandou o time perder, não, botou um time, o aspirante para jogar esse agora todo, tal, período de 4-2. Aí ele disse, não, o time perdeu, fez o possível agora todo, mas ele botou o time de propósito, para não ter que decidir com o Sport. Então ele fazia 1000 artimanhas, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Lenivaldo Aragão. Lenivaldo Aragão, eu fui testemunha e várias vezes, quando entrava um repórter novo no Diário de Pernambuco, você dava as dicas, ensinava. Você deixou uma escola aí, né? Olha, Eduardo Moura foi um bom aluno? foi aprovado com distinção e louvor. Mais sabido, né? Já foi muito sabido. Muito sabido, né? Pois é. Veja, João, agora é o seguinte, como eu já era mais experiente, o Adonias até dá umas dicas para esse rapaz, eu sempre, às vezes, vamos para o treino, lá eu cobria todos os treinos, me apresentava às pessoas e com o tempo o cara ia se soltando. Mas acontece isso mesmo. Às vezes o cara fazia, olha, teve uma vez, foi para trabalhar com o jogo, com a camisa do clube. Eu digo, olha, veja só, não é proibido não, você usa a camisa que quiser, tudo, mas se você quiser progredir nessa profissão, você não pode escancarar essa coisa toda, porque isso é uma coisa muito suscetível à paixão, à emoção do torcedor. E você com essa camisa, aí o cara, você vai fazer uma crítica contra o time dele, vai dizer, não, ele torce para tal time, essa coisa toda, isso fica muito ruim. Ele dava esse conselho, dei esse conselho, e ele seguiu. Porque... Ninguém nunca descobriu o seu time, né? Você tinha time? Tenho, eu sou alvirrubro. Alvirrubro, sou alvirrubro. Agora acontece o seguinte, o pessoal fica na dúvida se eu sou do Sport, se eu sou do Santa Cruz, se eu sou do Náutico. Mas acontece o seguinte, eu sempre tive um ótimo relacionamento com todos esses dirigentes, jogadores, todos os clubes, tudo. E me sentia bem qualquer um e procurava separar o joio do trigo, né? Não é uma coisa nem outra. Mas você trabalhou tanto tempo comigo, assim, nós juntos lá na relação, agora que está sabendo que eu sou alvirrubro. Eu não sabia, né? Pois é. Porque a Adonias assumia que era tricolor, né? Mas, exatamente. Agora, eu sempre procurei, o cara não em cima do muro, mas o problema é o seguinte, eu sei o terreno onde piso. E esses problemas, esse cara, o torcedor é faccioso pela própria natureza, esse negócio todo, e desconfiado. Esse cara é contra o time da gente, esse negócio todo. Mas hoje, não tenha dúvida, eu sou alvirrubro. Ô, Rubem Moreira. Como era Rubem Moreira? Rubem Moreira era uma graça. Rubem Moreira era o seguinte, foi um cara que se projetou
Ele era do América. A última era os irmãos Moreira, né? Os dois irmãos deles, Zezé Moreira, é o pai de Mirinda, foi presidente, foi até o responsável pela construção da sede, que é a atual, e João Moreira também, irmão, agora todo, foi presidente. E Rubem Moreira nunca foi presidente, mas sempre foi lá dentro. Tanto que No América tinha João Carlos, o imortal, o poeta, era jogador do América. João Cabral de Melo, né? João Cabral foi jogador, né? Foi jogador do Juvenil, foi campeão pelo América e foi, num ano só ele disputou pelo América de Santa Cruz, porque o pessoal de Santa Cruz foi pedir para ele jogar pelo Santa Cruz, pelo Juvenil. E a mãe parece que era tricolor. E Rubem Moreira, vamos voltar a Rubem Sim, Moreira. o Rubem Moreira. Rubem Moreira, a última vez que o América foi campeão foi em 1944. Ele era o diretor. Então teve uma convivência muito grande no futebol. E projetou-se nacionalmente. E aí o Rubem Moreira, muita gente acha que apareceu do nada, tratava ele como você conhecia demais, aquele desmantelho tudo, chamava com ele o pessoal lá do Rio de Janeiro, São Paulo, daquela área, achava que ele era um matutão, sei lá, um chefão do... Mas o Rubem Moreira, quando ele começou, ele passou uns 10 anos no Rio de Janeiro. Ele negociava com artigos, artigos domésticos e outras coisas. E ele fez muita amizade, ele era torcedor do Flamengo. Ele chegou a ser da ala dos Dragões Negros, uma ala muito forte no Flamengo e das Casas. Então, vivia na CBD, naquele tempo CBD, Confederação Brasileira de Esportes, quando tinham vários esportes, fez amizade com um rapaz que estava surgindo na diretoria desse agora todo, na natação e no polo aquático, chamado João Avelange. Então, João Avelange terminou se projetando na CBD, diretor daquilo, foi candidato à presidência e contou com o apoio, já com a amizade de Rubem Moreira. Rubem Moreira, essa altura, já aqui em Pernambuco. E tinha sido eleito presidente da Federação Pernambucana de Futebol. E lançou-se a candidatura de Avelange. E o Moreira trabalhou a área do Norte e Nordeste todo e conseguiu os votos para a Avelange foi eleito. Então o Brasil foi logo, uns 4 meses depois, veio a Copa do Mundo, o Brasil campeão, 58 com a Avelange, 62 com a Avelange. E em 66 foi um fracasso na Inglaterra, você se lembra? E quiseram jogar a Avelange fora, esse negócio todo. E Rubem Moreira, mas isso não é possível. O cara deu 2 campeonatos mundiais ao Brasil só porque fracassou e a seleção foi desorganizada. Bom, há vários candidatos, ele só para encurtar a conversa, ele me chamou uma vez para uma viagem ao Rio de Janeiro, se eu podia ir. Eu cobria a federação, todo dia eu estava na federação, né? Perguntar se o jornal interessa. Claro, interessava. E eu fui acompanhar o secretário. Então ele foi até São Paulo, procurou Mendonça Falcão, o presidente da Federação Paulista, que era um dos chefões do futebol brasileiro, esse negócio todo, que surgia como candidato. Aí ele disse, ó, Mendonça, eu vim aqui, trouxe um abaixo-assinado para você vai ser o privilégio, vai ser o primeiro a assinar, para lançarmos a candidatura de Avelange. Aí ele disse, mas nós, amigos deles, negócio todo, não podemos deixar ele ser atraído. Só que Mendonça Falcão era o candidato, era o possível traidor. Aí ele não teve outra, porque se você não assinar, eu vou levar, eu mesmo assino, o Nordeste e o Norte tudinho assina e você não tem mais que... Bom, ele saiu rodando por aí afora, foi até o Rio Grande do Sul, com uma reunião dele com o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul mesmo e Paraná, esse negócio todo. Avelange terminou sendo eleito por aclamação, esse negócio todo. Aí o prestígio dele cresceu mais ainda, esse negócio todo, tanto que ele era chamado o vice-rei do Nordeste, né? Ô, Lenivaldo, e você que viveu épocas de ouro do futebol, e você acompanha ainda hoje, como é que você vê
a atual situação do futebol pernambucano? Superado pela Bahia, superado pelo Ceará, superado por Alagoas. Com muita tristeza e com muita frustração. Porque durante muito tempo da minha carreira esse negócio todo, Pernambuco era exemplo para todos esses estados. Você via jogadores, o Náutico chegou em 1965. O Bahia estava numa crise e o Náutico emprestou 5 jogadores ao Bahia, ao Sport Clube Bahia, que estava lutando para ser campeão. Depois, se eu me lembro, João Adolfo, que era goleiro, Gilson Costa, que chamava aquele Gil Cegonha, aquele que era zagueiro, Toninho, lateral esquerdo, o Breno era um lateral direito, e China, centroavante, irmão de Zé Camituca. E esses jogadores, todo, está na história do Bahia, ajudaram o Bahia a tornar-se campeão, que o Bahia estava numa crise que não... Pois é, então, e o Náutico chegava ao luxo, assim, podia ter sido o Sport, podia ter sido soltar jogadores assim e continuar na todo batalha. Jogador do Nordeste sonhava em jogar em Pernambuco, né? É verdade. Era quando esses jogadores vinham do Ceará, e muitas vezes da Bahia, esse negócio todo. Sergipe trouxe um bocado, foi? Trouxe, de Mirobaldo, que é o último a falar esse negócio tal. E Nunes, Renato Nunes. Teve um namorado, o Zé Carlos Olímpico também, veio lá do Sergipe, e tantos. E o Pernambuco era um paraíso para esses jogadores. Pagava, olha, uma vez eu fiz uma entrevista com o zagueiro Múcio, que veio de Minas Gerais. Ele disse que o Pernambuco levava uma vantagem, porque o jogador aqui podia ser apenas profissional, com o salário que tinha. E lá em Minas Gerais tinha que jogar e trabalhar. Você vê isso. Minas Gerais. Antes do Mineirão, esse negócio todo. Então, hoje nós estamos num fracasso, numa penúria. Nós estamos numa situação de penúria. E a tendência é piorar cada vez mais. Porque o Náutico, a situação dele já está mais ou menos delineada, vai ser Série C novamente, o Santa Cruz na D, que é uma humilhação. E o Sport, depois dessa confusão toda, para subir para A novamente, está muito complicado. Não tem então, o futebol de Pernambuco é BCD. BCD. Em vez de ABC, é BCD. É BCD. BCD, pois é. E você que está sempre atualizado, o Brasil vai ganhar a Copa do Catar? Olha, ganhar, não sei, não tem jeito de pitonisa, não sei, mas eu tenho muita esperança. Mesmo porque eu tenho visto a seleção assim, em alguns amistosos, não, porque amistosos, quando o time passa, mas a gente vê o jeito do time. Eu acredito que pode não ganhar, mas que vai dar um aperto, vai. Eu tenho esperança que o Brasil seja campeão. E muitos jovens que estão aparecendo, uma renovação muito grande na seleção brasileira. Pois é, tem muito... A seleção brasileira hoje é uma coisa dificulta, porque a maioria não, quase 100% joga tudo na Europa. Você não vê jogar esse negócio todo, já aparece gente que você nunca ouviu falar. Quem é esse negócio todo? Mas esse Vinícius Júnior, para mim, vai ser uma das sensações da seleção brasileira e talvez da Copa do Mundo mesmo. Foi eleito o 7º melhor do mundo agora na Bola de Ouro. Dos 10, o único brasileiro foi ele, 7º lugar, né? Pois é. Deixou o Neymar de fora. Pois é, e todo mundo esperava o Neymar, não. Mas, mesmo assim, também eu tenho esperança que Neymar. Só que Neymar precisa mais ter aquela história. É verdade que ele é muito marcado. Os caras entram para quebrar esse negócio todo, mas ele tem que se segurar. Mas eu acredito na seleção brasileira. Lenivaldo, foi um prazer muito grande e eu estou vendo com sua memória em dia que você tem que escrever um livro e contar essas histórias, né? Eu já escrevi 2 contando essas histórias, mas eu vou recontar. Tem muita coisa. Muita coisa. Eu pretendo, além das histórias engraçadas do futebol, contar as excursões dos times pela Santa Cruz, Náutico e Sport pelo exterior. Coisas que só você sabe. Hoje eu acho que ninguém sabe mesmo. Testemunho ocular da história, você é o repórter. Eu tenho muita coisa
Eu sei mesmo. Foi um prazer, então, vocês conhecerem, como eu disse, um ícone do jornalismo esportivo de Pernambuco. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.